Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Fala galera, Léo Foltran chegando na área para mais um episódio do podcast O Corretor com um assunto que, olha, as últimas postagens, os últimos programas que a gente falou sobre esse assunto bombaram aqui no YouTube. Então, para você que está chegando talvez pela primeira vez no nosso canal, conhecendo nosso conteúdo, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa seu like, seu joinha, ativa as notificações para não perder nada sobre esse conteúdo. E hoje, pessoal, eu estou recebendo aqui uma pessoa que participou de um dos primeiros programas. Junto comigo lá no escritório, um dos maiores vendedores de consórcio. Então já estou dando a deixa do que a gente vai falar hoje para vocês novamente, mas vamos trazer muito conteúdo novo. E que também é especialista como eu na venda e na realização dos planejamentos financeiros dos nossos clientes lá na corretora. Então, Ademir Cucci, seja bem-vindo novamente ao podcast O Corretor. Obrigado, Léo, por você me trazer aqui novamente. Fico muito feliz de participar, e ainda mais nesse tema relevante que é o consórcio, pensando que hoje os juros estão tão altos para você adquirir um bem, né? Trocar de carro, comprar um imóvel, aí acaba que o consórcio é uma das melhores opções que tem atualmente. Show de bola, bom que você já falou disso, de juros. A gente está vendo aí diversas situações como IOF no país, alta taxa de juros, Selic, e as pessoas muitas vezes elas não têm a noção da importância do planejamento financeiro no dia a dia delas. E o consórcio também, né, Cucci? Ele exige bastante planejamento financeiro antes de entrar. Não basta querer. A gente vai falar, acho que no decorrer do programa, as vantagens. Mas você acha que é muito importante para quem nos procura, né, que a gente sempre fala, ter um planejamento e entender? Acho que é aí que entra o nosso papel, né, Cucci? É importante ter um planejamento para você entrar num grupo de consórcio sabendo o que realmente você quer, para você iniciar ele e saber que você vai ter aquele valor a pagar mensalmente para você realizar o teu sonho. Você talvez tenha que pagar por 50 meses, 60 meses, 80 meses, só que uma módica parcela, que fica infinitamente menor do que um financiamento. Por exemplo, financiamento tem juros, consórcio não tem. Consórcio tem uma taxa de administração que no plano todo, muitas vezes, você vai pagar menos do que 20% de taxa de administração para a administradora administrar todo esse recurso, todo esse grupo e contemplar as pessoas. Você pode ser contemplado desde a primeira parcela, bem como pode ser contemplado na última parcela. Então, por isso, é importante você ter esse planejamento financeiro, que, enfim, é isso. Ele passa, né, uma tranquilidade. É muito legal quando você traz esse assunto, Puxa, que você fala do planejamento financeiro, e é muito do que a gente fala para os nossos clientes, que isso ele também vai estar diretamente relacionado à escolha inicial, a escolha de escolher uma boa administradora desse bem.
né? Hoje, como vocês sabem, pessoal, nós temos parceria com diversas empresas que comercializam consórcio. Inclusive, tá, Arthur? Final do mês, Cush, nós temos uma surpresa e eu vou trazer aqui para vocês em primeira mão. No dia 24 de junho, se eu não estou enganado, vocês, nossos clientes, vão ter mais uma possibilidade para adquirir consórcios com a gente, mas eu só vou contar para vocês lá no dia 24 qual vai ser essa operadora. Mas voltando ao que eu vinha falando ali, Cush, escolher uma administradora de consórcio, né? O que a gente faz lá na corretora, né? A gente analisa os objetivos do cliente, o que ele espera, o que ele deseja, em qual tempo ele deseja, mas tem alguns aspectos que a gente pode falar que são muito importantes, né? Vamos lá, me ajuda. Vamos pensar em taxa de administração, que é legal a gente ver um grupo que tem uma taxa balanceada, porque às vezes o pessoal se engana aí com taxa muito barata no mercado, que acha que é a melhor coisa, mas lá na frente vai ver que a diferença é de 50 a 60 reais na parcela, né? Também tem que escolher bem a empresa, né? Porque é como investir, tá? Se você pega um investimento que está pagando muito bem, alguma coisa tem, o risco é alto. Vai estar atrelado a algum risco. O risco é maior. Então, o investimento de alto risco, ele vai pagar mais. Porém, vai acabar você podendo perder. É como o consórcio. Uma menor taxa pode ser, no começo, uma boa ideia. Mas depois pode não ser tão bom pela quantidade de cotas que serão contempladas, então, grupos muito extensos com 1.500, 2.000, 3.000 participantes, empresas pequenas que não têm solidez, grupos que acabam tendo dificuldade em contemplar. Então, a escolha da empresa também é muito importante. E nós lá na corretora fazemos esse filtro, que é escolher uma empresa boa. Igual a gente escolhe as companhias de seguro que a gente opera, a gente também escolhe as administradoras de consórcio que a gente vende, que são sempre as maiores do país e as melhores, que contemplam mais, que têm as menores taxas de administração, que têm planos que não tem muitas pessoas nos grupos. Então, isso é muito importante. A gente vive até um momento, Cuxi, para quem também está nos assistindo aí, que eu já tenho recebido essa demanda junto aos meus clientes, que são referentes ao valor dos lances que estão sendo ofertados nos grupos. O mercado todo de consórcio está chovendo de gente entrando nesse negócio. Por quê? Pelo que a gente falou ali atrás para vocês do momento que o país vive. No momento de incerteza fiscal, aumento de IOF, aumento de taxas de juros, mais uma vez evidencia porque o mercado de consórcios já comercializou em 2025, no dia 3 de junho, que a gente está gravando esse programa aqui, mais de 1 bilhão em créditos. Então, são mais de 1 bilhão de créditos oferecidos às pessoas, sejam automóveis, imóveis, bens, que são diversas as modalidades de consórcio. Isso, de uma certa forma, aquece esse mercado e eleva, não consideravelmente, porque as médias não estão tão superiores ao que já é habitual, quando existe aquela manobra que a gente também fala para os nossos clientes, né, Cuxi? Vamos fazer um consórcio para investir, dar um lance e vender com uma rentabilidade? Consórcio é algo que te permite aí um rendimento, às vezes, de 30%, né, Cuxi? A gente vê habitualmente pessoas vendendo carta com esse percentual aí. Ou até mais. Antes de eu vir para cá, para a gravação desse podcast, eu tive uma amiga que me perguntou a respeito de uma cota contemplada. E disse: Admire, cota contemplada, como é que eu consigo comprar, quanto vai me custar? Mas o ágio que as pessoas têm cobrado na carta contemplada, basicamente se assemelham ao financiamento. Então, a melhor estratégia é você comprar um consórcio, investir e planejar desde o começo. Não é você comprar uma cota contemplada, porque aí acaba o consórcio fazendo o mesmo papel do financiamento.
Tá? Então, realmente, você se programar para essas coisas é muito melhor do que você fazer na hora que você precisa, porque quando você precisa, você sempre vai estar pagando mais caro. Pagando mais caro. E uma coisa que a gente sempre fala, eu sempre falo para quem vem conversar comigo, é que assim, hoje, pessoal, quando a gente fala principalmente de consórcio de imóvel, o banco ele vai te exigir ali uma média de às vezes 30%, 40% de entrada, dependendo da tua renda, porque não se está dando dinheiro de graça, né? O país vive um momento complicado, então a gente tem um percentual que o lance médio de contemplação num grupo com menos de 1 ano de imóvel é em torno de 50%. Então, por que não tentar rentabilizar mais 10%? Você já percorreu o caminho mais difícil, você já juntou 40% do valor que você daria de entrada. Aí a gente vai pegar financiamento de 35 anos, o consórcio hoje que a gente opera, o mais longo de imóvel são 18, mas os grupos médios têm 15 anos, então é menos da metade. Financiamento, taxa de juro ali no Minha Casa Minha Vida fica na casa dos 8 ou 9% ao mês. A gente está falando de ao ano, a gente está falando do consórcio de uma taxa de administração de 18% ao longo de 15 anos. Então isso vai dar 0 ponto alguma coisa para o consumidor. Então é gritante a diferença. Você tem a mesma proteção de um seguro prestamista, então se você falecer, vai ocorrer a quitação da carta. E também, Coxi, isso daí eu vi na internet e tem muita pessoa que começou a tentar ser espertinho com o consórcio, sabia? Eles começaram a fazer consórcio no nome da PF, da pessoa física, não da Polícia Federal, e tentar comprar o carro da PJ. E não pode, tá, gente? Isso daí é você comprar o carro de você mesmo. Então, se algum vendedor tentar te enganar, não seja uma pessoa certificada para fazer a comercialização, que tem um estudo, não caia nessa, tá? Você não pode ficar fazendo compra de pessoa física para pessoa jurídica se o quadro societário for você estando presente no mesmo quadro societário. Pode comprar se você tiver uma outra empresa com outro quadro societário, aí tudo bem, mas não pode comprar carro de você mesmo. E Cuxi, entrando nesse ponto que você já citou ali até da questão de comprar uma carta contemplada, uma das perguntas que muita gente me faz posso comprar o consórcio de outra pessoa mesmo que essa cota não esteja contemplada? Sim, pode comprar de outra pessoa. Vamos supor que você tenha uma pessoa que está passando por uma dificuldade financeira e queira te vender pela metade do preço que já pagou. Você pode comprar dessa pessoa, com certeza. Se a cota não está contemplada, algumas administradoras nem cobram taxa de transferência, tá? Outras cobram. Mas a maioria das administradoras, eu acho que até todas, quando a cota já está contemplada, então que é aquele caso assim, vou comprar a cota contemplada do Leonardo, do Foltran, e a cota dele já está contemplada, eu vou ter que pagar a taxa de transferência, a administradora vai pedir. E outra coisa, o meu CPF vai ter que passar pelo crivo do cadastro junto à operadora, porque quem estava pagando até então esse consórcio era o Foltran, vinha pagando sempre em dia. Como que a administradora do consórcio vai me aceitar e começar a partir de agora pegar eu como cliente novo sem conhecer o meu histórico de pagamento? Então, eu vou ter que passar por um crivo do CPF, eles vão ter que fazer isso para me aceitar. Talvez eu não seja aceito se eu não comprovar a renda, se eu não tiver com o score bom junto ao Serasa, pode ser que não dê certo. Por isso que volta aquela questão de estar iniciando a tua cota, que você já vai demonstrando a tua capacidade de pagamento desde o início do grupo. Tá? E quando você está demonstrando isso para a tua administradora do consórcio, fica assim muito mais fácil de você depois, na contemplação, você pegar o teu bem sem tanta burocracia, porque você já está lá pagando há 5 anos, 6 anos.
né? E aí a administradora vai pensar, pô, o Leonardo já pagou há 5 anos, 6 anos e pagou sempre em dia, nunca atrasou, nunca passou por dificuldade, vão entregar o bem de olho fechado, sem problema nenhum. E isso daí é importante de falar que a operadora que a gente mais comercializa lá na nossa corretora, ela já faz uma análise prévia, tá? E aí eu vou contar um caso de um cliente meu, tá? O cliente meu foi contemplado, pegou um apartamento através do consórcio e 6 meses depois foi contemplado na cota de alto dele. E o crédito não foi liberado. Inclusive já teve um vídeo postado sobre a contemplação do João Pedro. Isso mesmo. E aí ele, a Porto, no caso ali, não liberou a cota de alto. E aí me causou estranheza, né? Por 6 meses ele não liberou. E aconteceu que ele saiu de férias e um boleto que estava programado lá no DDA dele não caiu. Ele pagou o boleto e no dia seguinte estava liberado o crédito. Então, assim, não era um boleto de valor alto. Então, essa análise, qualquer operadora de consórcio faz. Aí você pode olhar e pensar aí para mim, você que está assistindo, poxa, mas que chato isso. Não é chato. É assim que o consórcio funciona, como num financiamento, se você não pagar, o banco pode vir te tomar. É a mesma situação. Aqui a gente está falando de liberação de crédito, né? Até antes disso. E o consórcio é um grupo de pessoas que têm os mesmos direitos e as mesmas obrigações dentro daquele grupo específico. Então, como que as outras pessoas ficam perante essa pessoa que teve o privilégio de pegar sem uma análise cadastral crítica, por exemplo? Aí, então, a própria administradora de consórcio, sendo uma administradora séria, não vai dar chance para ninguém, trata todos os consorciados da mesma forma. Isso é importante também na escolha da administradora, para não ter aquela coisa que existia antigamente, põe a minha bolinha para mim ser sorteado antes do que os outros no grupo. Antigamente era na bolinha, hoje é na Loteria Federal, né? Então hoje não tem chance. Mas antigamente tinha, né? Um era contemplado antes, outro era contemplado em seguida, porque era amigo do vendedor, amigo do diretor, amigo de não sei quem, e as pessoas que não conheciam ninguém iam ficando sempre mais para o final. Histórias de quem conhece há bastante tempo, né, pessoal? Quem assistiu o primeiro episódio lá já conhece a trajetória do Ademir, sabe o quanto a gente evoluiu como empresa, e eu e a Juliana estamos hoje lá tocando a corretora, mas o Ademir está lá sempre com a gente, passando esse conhecimento que é muito importante para a gente aprender. E, Cuti, para a gente fechar o primeiro bloco, vou te fazer uma pergunta que eu acho bem interessante, que também gera algumas perguntas. Normalmente não é o objetivo de quem vem nos procurar, mas a pessoa ela pode desistir do consórcio? Ela recebe algum dinheiro de volta? Como que isso funciona? Se a pessoa desistir do consórcio, ela vai receber o valor pago de volta, tá? Logicamente vai pagar uma certa multa, porque a administradora teve os gastos, tá? Mas a parte líquida a administradora vai devolver para a pessoa sempre no final do grupo. Mas algumas operadoras elas fazem um sorteio entre os desistentes, que seria foi contemplado número 257, só que é um contemplado desistente. Então vamos pegar esse contemplado e devolver o dinheiro para ele antecipadamente. Tira do saldo do grupo e devolve para ele como contemplação. Tá? Contemplação de desistente. Isso é legal saber então, pessoal, para vocês entenderem em linhas gerais. Você não perde o que você já pagou, ele fica retido até acontecer uma das duas situações que o Ademir citou ali. Ou o término do grupo, o encerramento, você recebe toda a quantia que você pagou, salvo engano até corrigido esse valor, ele fica aplicado, corrigido, e a segunda possibilidade é você ser sorteado entre os desistentes e já receber o seu dinheiro antecipadamente, tá? Tem uma outra situação, mas essa outra situação que a gente vai abordar, eu vou deixar para o segundo bloco. Mas, antes da gente ir para o segundo bloco, acertei pela primeira vez na vida. Tá aqui, Insurtech Brasil.
Vamos parar de falar um pouquinho de consórcio e vamos falar de um dos maiores eventos que vão rolar aqui no Brasil, referentes ao mercado de seguros e as suas inovações. Seguradoras de sandbox, grandes seguradoras estarão presentes nesse grande evento do meu amigo José Prado, que vai acontecer lá em São Paulo no dia 3 de julho. E eu sim, eu vou estar lá. Vou estar também com o Pascoal, o pessoal do ITC Las Vegas vai estar nesse evento. E nós vamos fazer uma live lá desse evento, mostrar um pouquinho para vocês dos bastidores, como que funciona. E eu estou esperando você, meu amigo corretor de seguros que está nos assistindo aí nesse bloco de consórcio, pegando dicas com a gente, para participar de um evento que vai com certeza movimentar o nosso mercado, tá? Temos grandes nomes confirmados, falei ontem de noite com o José Prado, não posso falar para vocês para não estragar a surpresa, tá? Mas se você quiser saber mais sobre esse evento, clica aqui no QR Codezinho que está no cantinho da tela, se inscreve, tem um cupom de desconto também aqui do podcast para você participar desse evento, beleza? Arthur, solta a vinheta do comercial que já a gente vai voltar para falar mais sobre consórcio. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Voltamos, galera, para o segundo bloco do podcast O Corretor. Aproveitou o intervalinho aí para clicar no link e saber mais sobre o Insurtech Brasil? Se não aproveitou, clica agora e vê depois do programa, tá? Prestigia a gente aqui. Se inscreve no canal se é a tua primeira vez que você está chegando no podcast O Corretor. O maior canal, assim, do sul do Brasil, né, Arthurzão? Estamos aí na liderança dos podcasts do mercado de seguros aqui na região sul. E quiçá do nosso país, hein? Forte demais. Forte demais. Cuxi, vamos falar de um assunto que a gente estava falando ali no finalzinho do primeiro bloco, um pouquinho parecido, né? Desistir do consórcio. Ninguém faz consórcio para desistir, mas pode acontecer um imprevisto financeiro. E aí vem uma grande dúvida. O que acontece se eu atrasar meu consórcio? Vamos lá, vou te dividir essa pergunta de duas formas, tá? Atrasei um mês o meu consórcio, o que acontece comigo? Não vai acontecer nada e você não vai participar do sorteio. Tá, então você simplesmente está inadimplente com o grupo. Mas eu já vou continuar respondendo. Tá, não, mas e peraí, se eu for sorteado? Não, daí você não contemplou, porque gastou está inadimplente, sorte gastou sorte. Então pague sempre o consórcio em dia. Pague em dia o consórcio. E acontece, hein? Acontece. É Lady Murphy, que a gente chama, né? Aí, acontece, não pagou, caiu a bolinha, né?
que não é bolinha, Loteria Federal, mas cai lá a bolinha da Loteria Federal, caiu a bolinha, não está em dia, e acabou a sorte naquele mês. Vai ter que ter a nova fase de sorte. Mas aí vamos supor que você atrasou o segundo mês e atrasou o terceiro mês, e não deixe atrasar o quarto, porque passou do terceiro mês, a sua cota irá cancelar. Tá? E aí cancela por inadimplência, você vai participar lá novamente, junto com os desistentes no sorteio das pessoas que desistiram do consórcio. Mas se você não deixou e venceu o terceiro mês, acabou, liga lá para a administradora do consórcio e faz uma negociação com eles. Vamos supor que você está devendo 2.000 e não tem esses 2.000 para pagar, mas você conseguiu um novo emprego agora e já vai poder recomeçar a pagar a partir do mês que vem. A administradora do consórcio vai pegar esses 2.000 que você está devendo, dividir pelo prazo restante do teu consórcio. Então a tua parcela, que era 760, você vai acabar pagando ali 790, porque você está pagando os 2.000, R$30 a mais por mês, porque dividiu os 2.000 pelas parcelas restantes. E você voltou a estar adimplente, participando dos sorteios. Perfeito. E é muito importante falar, tá, pessoal? Você pode pedir essa benção, vamos chamar de benção assim, a cada 12 meses. Então, se acontecer de novo, você não vai conseguir renegociar dentro de um período de 12 meses. Se acontecer lá, passou 2, 3 anos, principalmente quando a gente fala de consórcio de imóvel, que são 15 anos, é cíclico, pode acontecer do desemprego, se você não tiver gastar suas reservas financeiras ali em outras prioridades e acontecer essa situação contigo. Mas a gente sempre recomenda também que, se você se deparar com uma situação como essa, nos procure, porque a gente também conhece muitas pessoas que às vezes querem entrar num consórcio e já buscam um consórcio que já rodou um tempo e pode ser até um desafogo financeiro para você naquele momento de emergência. Hoje, inclusive, o Ademir sabe que eu saí agora lá do escritório, Arthur, e sabe o que eu fiz? Eu vendi um consórcio para a pessoa se aposentar. Sabia disso? É uma forma hoje de você se aposentar. A gente só escuta que a previdência privada do Brasil vai de mal a pior. Você às vezes já tem uma idade um pouquinho mais avançada para entrar numa previdência privada e não vai conseguir contribuir com um valor tão grande. Por que não entrar num consórcio? Se esse consórcio for contemplado, você vai estar com um imóvel ou um automóvel como um bem ativo, principalmente o imóvel, porque a gente está falando de um valor grande, ninguém aqui quer se aposentar com pouco dinheiro. Todo mundo quer ter uma reserva financeira. Tua carta contemplada no sorteio, você adquire o imóvel e esse imóvel passa a gerar uma renda para você, que com certeza vai ser maior do que a contribuição que a previdência privada cobra lá no final do mês da sua folha de salarial, de alguma forma assim. Então, é mais uma forma que você pode hoje buscar os serviços da Bom Retiro Seguros para se planejar no futuro e se aposentar. Falando nisso, Cuxi, vou pegar aqui e vou riscar esta pergunta que eu fiz para você, mas já vamos entrar numa outra situação. A gente falou agora de aposentadoria, né? Tem muita gente que usa o fundo garantidor do tempo de trabalho, tempo de serviço, FGTS. FGTS para dar lance. Isso. Você é um cara que tem experiência, que já me perguntaram isso, eu vou perguntar para você. Se não souber, eu te ajudo a responder, porque eu aprendi depois dessa. Como que funciona o uso do FGTS na hora de um lance de uma carta de imóvel? O governo, a operadora de consórcio vai lá e toma o dinheiro do governo? É assim? Não, o dinheiro não é do governo, o dinheiro é teu. Exatamente. Tá? Isso em primeiro lugar. E, inclusive, na casa atualmente que eu moro, ela foi adquirida em consórcio e nós demos o lance, parte do lance foi com recursos do FGTS. Tá? Que foi o FGTS brasileiro. Faz 30 anos. 30 anos, gente. 30 anos que o Ademir já utiliza consórcio. Faz mais. Mais tempo aí, ó. Faz mais. E aí o FGTS é muito simples, porque a administradora do consórcio vai querer saber qual é o saldo que você tem e, basicamente, esse saldo você vai utilizar de lance para
e você vai estar ofertando de lance para a operadora, para a tua contemplação antecipada. E vamos supor que você tem, vou dar um exemplo, tua carta de 1 milhão, tá? E você tem 200 mil de FGTS. Aí a operadora, você deu o lance de 200 mil, vamos contar só o FGTS, logicamente isso não vai ser contemplado, mas vamos supor que fosse. Aí a operadora, ao invés de pegar o FGTS lá do banco, não é. Ela vai liberar 800 mil para a compra do imóvel e você vai pegar do banco 200 mil para a compra do imóvel. Então, formou 1 milhão. Tá? O 200 mil é você que vai pegar. Mas a operadora aceitou como lance. Você apenas demonstrando o extrato que você tinha o recurso do FGTS para dar. Então, é muito simples. Tá? É como se você fosse financiar uma casa com o recurso do FGTS. Tá? Só que o financiar você vai pagar juros, o consórcio você vai pagar só a taxa da administração. E é muito mais barato. Legal também falar nesse quesito do FGTS, né, Cuxi? Que é uma forma das pessoas potencializarem o lance. E dentro dessa questão do FGTS, que o Ademir até comentou ali com vocês, dos 800, dos 200 mil, é legal a gente ressaltar que nos grupos de imóvel da Porto Bank que a gente comercializa, você pode utilizar 100% para reforma, tá? Uma novidade que também entrou agora aí a partir de abril, 10% para móveis planejados, embutidos, então é mais uma forma do cliente utilizar. A reforma, o crédito vai sendo liberado conforme o andamento da obra. E tudo isso que o Ademir falou, pode ser que talvez às vezes para você soe assim, nossa, mas que complexo isso, vai ser difícil de fazer. Não, tá? A Porto ela conta com uma equipe jurídica que a partir do momento que você é contemplado, ela te conduz todo o processo, explica. Você também pode utilizar um percentual, se eu não me engano agora, acho que são 15% da cota para você fazer documentação. Então, é caro, tá, gente? Não são valores baixos a compra de imóvel ou terreno, que seja, ela tem alguns impostos que são altos, outras taxas mais baixas, mas você pode usar um despachante digital hoje para ele fazer todo esse processo para você e simplificar esse processo. Então menos juros, ou melhor, não existe juros no consórcio, menos burocracia e mais facilidade para você que quer conquistar, às vezes, o primeiro imóvel ou até usar para reformar, comprar um terreno na praia, uma casa na praia, né, Cuxi? E agora que a gente entrou nessa parte, a gente foi avançando para uma parte mais densa, mais técnica, a gente vai falar das contemplações do consórcio. Um momento, gente, que toda pessoa que faz o consórcio com a gente e que conta com a nossa consultoria, tá? Porque aí eu tô falando agora não o Leonardo, apresentador do podcast ou corretor, e sim o Leonardo, consultor de seguros e negócios para você. E lá na corretora nós seguimos o mesmo padrão de qualidade de atendimento. Então é muito importante você ficar ligado nisso e confiar em nós para realizar o seu maior sonho de ter uma casa ou ter um carro novo, que é conduzir esse processo, né, Cuxi? Então, a partir do momento que o cliente faz um consórcio com a gente faz uma solicitação de uma autorização de acordo com a LGPD para ele nos dar o direito, além de ter comercializado, olhar toda a situação financeira dele, né, Cuxi? Poder ofertar lances para ele também. E aí a gente vai fazendo os mecanismos, informando eles como sorteio, falando de lance, né? A gente tem algumas dicas bem legais de lance que a gente sempre dá para os clientes. Conta uma que você dá aí, Cuxi, que você lembra agora, quando o teu cliente faz um consórcio. A gente sempre vai estar olhando escolhendo um grupo, tá? Quando é um grupo inicial, a gente não tem como muito prever, a gente segue uma média histórica daí. A gente vai seguir uma média histórica, mas aquele grupo que iniciou faz 6 meses e tem uma vaga lá, a gente tem vários grupos que iniciaram 6 meses atrás, 7 meses atrás, 5 meses atrás. A gente sempre vai estar pegando aquele onde as pessoas não estão ofertando lance, ou teve uma pessoa que ofertou lance de 60% e a segunda pessoa 40%. Porque a gente sabe que os próximos lances serão baixos. Então, é uma estratégia. E a gente sempre pode estar orientando nesse sentido.
Outra estratégia que eu gosto bastante de usar, e eu tive um cliente contemplado em dezembro, o André, meu amigo, é que ele deu um lance no primeiro mês do consórcio. E aí você vai falar, pô, então ele deu um lance de 55%? Não, ele deu um lance de 28%, gente. A média histórica de um grupo de formação é de 55% a 60%. E ele usou uma tática que é a primeira assembleia. Porque a primeira assembleia normalmente você faz e esquece. A pessoa está distraída e acaba passando batido. Esquece que tem a assembleia, esquece de dar lance, quer ver como é que é, faz outras coisas, acaba não dando lance. E aí quem é mais rápido vai lá dar um lance, mesmo que baixo. O André foi contemplado. Eu falei, né? Eu sempre falo, os clientes, quando a gente fecha um consórcio, em torno de uns 7 a 10 dias, depende da forma de pagamento. Então, às vezes, você faz no boleto, compensou o boleto daqui 2, 3 dias, você já está vendo se o seu grupo já tiver formado, já for um grupo em andamento, você já está dentro dele, já tem um aplicativo no seu celular, já pode acompanhar todas as informações e já pode, inclusive, ofertar um lance porque você está adimplente. Tá? E aí, Cuxi, vem uma grande pergunta. Quantas pessoas podem ser sorteadas no consórcio por mês? E depende muito do grupo. Sorteadas não, contempladas, né? Não, vamos falar sorteada. Sorteio é um. Sorteio, vai sortear um. É um sorteio. Um sorteio. Mas tem o sorteio que todo mundo vai concorrer e tem o sorteio das pessoas que contribuem com o lance fixo. Exatamente. Que é aquela pessoa que tem grupos que o máximo de lance que vai dar, um exemplo, 40%. Ninguém pode dar 30%, aliás, é lance fixo. Ninguém pode dar 30% nem 45%. É 40% de lance fixo. Aí todo mundo que oferta lance é 40% e vai para o segundo sorteio. Entre essas pessoas que estão querendo antecipar a contemplação. Então, são dois sorteios. Então, basicamente, são 2 sorteios. E, Cuxi, conta pra mim aí, já que você se empolgou e tá contando, Arthur, né? O cara manja tudo de consórcio, que né, gente? O que é o lance embutido? O lance embutido é quando você utiliza do próprio crédito o valor para dar de lance. Então, existem grupos que o lance... a tua cota, por exemplo, 100 mil... E ela pode ter lance embutido de 30%. Ou seja, 30 mil você pode pegar 30 mil para dar de lance. E você só vai receber 70. Porque 30 você usou para dar de lance, se juntou com mais 20 deu 50% de lance. E você foi contemplado com 50%. Mas você só pegou 70 mil. Por quê? Porque você usou 30 para dar de lance. E agora, me conta assim, você é um cara organizado financeiramente, você quer fugir do juro, mas você não quer descapitalizar o teu patrimônio. E aí você tem um dinheiro legal, mas, pô, vamos lá, vamos usar o teu exemplo daí da carta de 100 mil. Pô, eu quero pegar um carro de 100 mil, não quero pegar um carro de 70. Mas daí você tem lá 200 no banco. Pô, você tem um tal do lance livre. Aí você quer ser contemplado rápido. O que você faz, Cuxi, nessa carta de 100 mil? Você dá um lance do quê? Um lance de uns 60 mil? Não, na verdade, eu vou tentar utilizar... Eu vou esperar o máximo, baixar o valor do lance. Mas isso é muito pessoal, né? Eu vou esperar baixar o máximo o valor do lance para poder dar o menor lance possível daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, dar o menor lance. E com 200 mil que eu estou investido, não vou descapitalizar ele. Daqui um pouco eu estou com 200 mil investido, mais o meu carro 0. Porque então, você pode ser sorteado, né? Porque eu posso ser sorteado ainda. Mas sorteio não existe, gente. O Ademir... Eu já fui sorteado. Eu já fui sorteado também, tá? Em janeiro, vocês viram aí, é só corre lá no meu Instagram, Leonardo_Fultran, vê o videozinho lá no meu carro novo na garagem, eu paguei 10 prestações, e o Ademir já contou pra vocês, tá? Não tem mais esquema da bolinha, tá? Foi sorte. E eu brinco, tá? Só tem sorte quem faz consórcio, né, Cuxi? Com certeza. Eu quero contar uma história que tá indo para 2 anos. Eu fui fazer uma carta de crédito, tá, para trocar de moto. Eu já tinha uma moto, daí eu pensei, vou fazer uma carta aí baixa para me trocar de moto, que eu quero pegar uma maior.
a moto dos meus sonhos e convidei um amigo. Vamos fazer uma carta baixa, não vai onerar tanto o nosso bolso para trocar o teu carro, eu para trocar a minha moto. E convidei ele, chamei ele não quis. E já está indo para 2 anos. Eu estou com a moto, já estou pagando uma nova carta de crédito, tá? Para trocar de moto de novo. E ele está com o mesmo carro, não trocou de carro, não fez o consórcio, não sei o que ele está esperando. Tá? Eu acho que ele vai ver esse podcast e ele vai saber que é para ele que eu estou falando isso. Mas não façam como ele, tá? Antecipem o máximo que vocês puderem o início do consórcio, porque esse sonho vai ser realizado antes. Eu vou te fazer uma pergunta, então. Arthur, o que você acha? Você acha que ele mandou o recado direto para esse cara? Mandou, né? Mandou direto, né? Qual que é o melhor momento para você fazer um consórcio? Não tem o melhor momento, tem que ser hoje, agora. Exatamente, gente. A gente vê diversas pessoas que nos procuram e falam: nossa, meu amigo já foi contemplado faz 2 anos. Não fez nada diferente do que você tá. Ele se planejou e fez. Então, para você que nos assistiu nessa noite, acompanhou esse momento, né, Cuxi? Acho que a gente conseguiu explicar bem certinho para todo mundo que nos acompanha a diferença entre consórcio e financiamento. Essa é uma dúvida que muita gente tem. Temos esse programa, temos programas que a gente gravou já com especialistas em direito imobiliário e leilões e a utilização de consórcio. Já tivemos programas relacionados a campanhas específicas que aconteceram. Então, agora, se você não entrou no consórcio, está rolando uma campanha bem interessante ainda, que eram as condições de maio. Então, foi um pouquinho prorrogada aí. Se você está vendo esse programa hoje, corre lá, busca o Ademir, busca os meus serviços também, que a gente tem algumas cotas ainda em alguns grupos rolando com redutor de parcela em 35%, taxa de adesão parcelada em 12%, em 24%, grupos de automóvel com redutores de parcela. A gente com certeza vai encontrar para você o melhor consórcio, né, Cuxi? E a melhor consultoria da cidade de Curitiba é com a gente lá na Bom Retiro. Cuxi, deixa o teu recado final e vamos sair daqui para voltar a trabalhar, né? É isso aí, vamos lá. Então não deixe para amanhã, procurem a mim ou ao Foltran para estar fazendo essa cota de consórcio e realizem logo o seu sonho, não vão prorrogando, porque realmente quanto mais você espera, mais difícil vai ficando, tá? Enfim, é basicamente isso. Então, gente, pare de pensar em pagar taxa de juro alto e vem fazer o seu consórcio com a gente, tá bom? Um abraço, uma boa noite, fiquem com Deus e até semana que vem no podcast O Corretor. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas.